Eu queria ler com vocês, se possível, em Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículos 16 e 17. Escolha esse texto porque foi esse o texto que Martinho Lutero lia e foi convencido de que a salvação era simplesmente um presente de Deus, ou seja, uma graça de Deus. Escolha esse texto porque quando eu descobri isso, se não me falha a memória, aos 16 anos de idade, quando eu li aquele livro que eu indicava a vocês hoje pela manhã, do Orlando Boyer, Os Heróis da Fé, quando eu lia esse livro, eu descobri que Martinho Lutero vivenciou algo especial com Deus e fez uma transformação no mundo. Sua atitude foi uma atitude que motivou uma transformação no mundo inteiro. Eu fui ler o texto. Queria, na época, lembro que eu queria que acontecesse comigo algo parecido. Não aconteceu o que aconteceu com Martinho Lutero. Mas Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, e para não dizer toda a carta de Paulo aos Romanos, aos 15 e 16 anos, se não me falha a memória, foi uma carta que transformou a minha vida e me fez acreditar que a justificação dos nossos pecados é puramente uma graça que Deus nos dá por meio da fé. E Martinho Lutero, ele foi um cara que, lendo esse texto, chegou à conclusão de que tinha que chamar as pessoas para o debate e dizê-las que a venda de indulgências e que, de fato, toda aquela questão que envolvia a Igreja Católica não fazia sentido. Quero ler, depois nós faremos alguns comentários. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Podemos ler juntos? Você pode ler na sua versão, vamos lá? Pois não me envergonho Vamos lá, vamos começar de novo. Vamos lá, a gente consegue. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu tomo as palavras do reverendo Alessandro Capellari, que num discurso que ficou muito conhecido entre os presbiterianos, falava sobre o que eu vou dizer hoje. Amanhã completa 499 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. Na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, Lutero afixou as suas 95 teses que acabaram provocando um grande movimento religioso conhecido como a Reforma Protestante do século XVI. Digo isso porque luteranos não são só reformados, não são só os luteranos. Mas digo isso porque isso desencadeou uma série de outras reformas. Nós não vamos aqui nessa noite falar sobre os acontecimentos históricos, mas queremos tomar o exemplo de Lutero para nós pensarmos um pouco da importância, não só social, mas da importância para a igreja da Reforma Protestante. Lutero convidava os interessados a debater as questões das indulgências.
Eram vendido perdão do pecado, na verdade, com o intuito de construir a capela de São Pedro. A Igreja Católica negociava. Ou seja, era um dos maiores males, o tráfico religioso que acontecia no século XVI. Eles simplesmente vendiam perdão do pecado e um pedacinho no céu. Não muito diferente das nossas igrejas hoje em dia, que abandonam a reforma e trilham um caminho parecido. Em suas teses, Lutero questionava o poder, ou mesmo a intenção do Papa de perdoar pecados e de isentar de penas. Para Lutero, só o arrependimento, seguido de atos de amor e penitência, com ou sem a carta de perdão da Igreja Católica, seria o bastante para uma pessoa ser perdoada por pecados, porque Lutero dizia que o único que tem poder de perdoar pecados é aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Com essas e outras proposições, Lutero alcança mais do que podia imaginar. Porque Lutero queria, na verdade, uma reforma de dentro para fora da igreja. Ele queria convencer a igreja de que ela estava no caminho errado. Ele queria que todos entendessem que houvesse uma mudança de postura. Mas mais do que ele esperava, acontece uma cisão na Igreja Católica e surgem o que nós chamamos de movimento protestante, ou os movimentos protestantes. Não é talvez nem justo dizer que exista um movimento protestante, são vários, e que nós também não vamos nos ater aqui. A reforma traz para a igreja uma coisa muito importante, que é o retorno da igreja para as Escrituras. Somente para as Escrituras. Lutero, assim que toma essa atitude, que é perseguido pela Igreja Católica, então ele é escondido num castelo e fica lá durante 1 ano. E a primeira atitude de Lutero é traduzir a Bíblia para o alemão. Sua língua nativa é um alemão mais popular. Seria mais ou menos parecido com a linguagem de hoje, né? Ele não usa a linguagem erudita, mas ele usa a linguagem do povo. Porque a reforma, dentre outras coisas, era realmente um movimento que visava atingir o povo, as pessoas. Lutero acreditava que a Escritura tinha de estar na mão de todos. Lutero está falando disso no momento em que pouquíssimas pessoas sabiam ler. Mas Lutero entendia a importância de colocar as Escrituras na mão das pessoas e de que as pessoas pudessem ter o livre exame das Escrituras e que não fosse uma autoridade religiosa que interpretasse as Escrituras para elas. Isso vai desencadear uma série de outras coisas, como nós podemos ver. No mundo moderno, por exemplo, a própria liberdade de culto advém da reforma. No mundo moderno, a educação dos mais pobres é um princípio que sai da reforma. Existem críticas, mas existem tantas outras questões que eu também não quero me prender aqui. Mas eu queria, nesta noite, simplesmente pensar em alguns princípios, em alguns valores, ou seja, na importância de algumas doutrinas conhecidas que já foram faladas aqui à noite e que nós precisamos entender o valor delas, não só para um culto, não só para uma igreja local, mas o valor delas para a vida. Quando nós falamos, por exemplo, de sola Escritura, ou somente as Escrituras, quando nós falamos de solo Christos, e aí entra no solo, né, no sentido de masculino, porque Cristo está no masculino, somente Cristo. Quando nós falamos de sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solo Dio gloria, somente a Deus toda a glória, queremos apresentar de forma abreviadamente 5 valores que não devem, não podem, de forma nenhuma, serem negociados pela igreja. E a igreja tem de lutar dia e noite para que eles permaneçam. A igreja não pode abrir mão.
coisa que, de uma forma geral, já abriu-se mão. Mas nós precisamos lutar. Já quero convidar você para no ano que vem, nos 500 anos, nós fazermos um movimento aqui no Alemão e mostrarmos para a nossa comunidade que nós não comemoramos necessariamente o Halloween, nós comemoramos a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante é uma visão de mundo e que pode transformar muito e colaborar muito para uma transformação da sociedade. Então eu queria tratar sobre esses 5 pontos. Primeiro deles, sola Escritura. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17 assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Reafirmamos as Escrituras ou a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, até os batistas, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto nos nossos códigos e que seja somente a Bíblia base de conduta para a nossa vida. Isso precisa ser guardado. Só a Escritura. Quando olhamos para isso, percebemos que existe hoje em dia a erosão da autoridade única e exclusivamente do Evangelho. Os dogmas tomam lugar da verdade. Os nossos rituais são mais poderosos que as Escrituras. A vendagem de CD determina o que cantamos na igreja. A agenda não é a Bíblia. A agenda é o Thales. É o quem é a bola da vez. Precisamos reafirmar, e mais do que isso, viver. A Bíblia é a única regra de conduta para as nossas vidas. Única. E como lemos em Timóteo, ela pode educar na justiça. Os valores que os nossos filhos precisam estão nas Escrituras. Os valores que a nossa sociedade precisa estão nas Escrituras. Os valores que o Congresso brasileiro, que a Câmara dos Deputados precisa, está nas Escrituras. Mas mais do que isso, não pense no outro. Os valores que você precisa para você estão nas Escrituras. Não podemos deixar ruir essa autoridade, irmãos. Porque às vezes nós nos pegamos diante de situações em que as pessoas, mesmo diante de uma verdade das Escrituras, elas preferem os seus dogmas, as suas verdades. Vivemos numa sociedade em que toda autoridade é questionada. Mas para nós, só existe uma presença do Eterno na razão e no tato humano. E a presença do Eterno é através das Escrituras. Só tem uma forma que Deus deixou para a gente, palpável, tocável, e que nós podemos dizer que isto é infalível. São as Escrituras. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele. Basta Ele. Basta Ele. Não podemos ter a nossa consciência constrangida por outro valor que não seja esse. Lutero é chamado certa vez e pedem que Lutero, Lutero, abre mão disso, Lutero. Ele diz que a menos que lhe provassem nas Escrituras, ele não negaria a sua consciência. E quando ele diz isso, ele sabe que é a sua cabeça que está a prêmio. Somente as Escrituras, e somente as Escrituras são verdade e base para a vida, para a conduta, para as relações. Na Bíblia nós temos, ou no Evangelho, ou na Escritura nós temos
tudo o que é necessário sabermos sobre a salvação do pecado. E como o pecado é o grande mal da nossa sociedade, nós temos o caminho da salvação da nossa sociedade na Escritura. Segundo, solo Christus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A suficiência e exclusividade de Cristo. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada, e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Ou seja, como lemos aqui, somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. A nossa santidade nada faz para nos salvar. A nossa santidade é um trapo de imundícia. A igreja nada faz para nos salvar. O pastor muito menos. A política muito menos. Somente Jesus Cristo. Somente Ele. Ou seja, precisamos vencer de uma vez por todas a meritocracia. Meritocracia é a pura declaração da incapacidade humana de perceber o propósito eterno de Deus. Quando o homem diz, é por mérito a minha salvação. E o Evangelho diz, não, o único que tem mérito é Jesus Cristo. O único. Isso é modelo até para a sociedade. Uma sociedade baseada em meritocracia é uma sociedade que está na contramão daquilo que Cristo ensinou. Uma vez falaram para mim, pastor Jairo, melhor, me chamavam de Jairo, né? Jairo, mas por que pessoas boas morrem? Eu lembrei um comentarista da Bíblia muito antigo, eu falei assim, me dá um exemplo de uma pessoa boa que morreu. Porque a Bíblia diz que só há um bom, um perfeito, um sem pecado. E ele morreu na cruz do Calvário. Isso quer dizer que é só por Ele, para Ele e por meio dEle. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Somente Cristo. E muitas vezes nós deixamos isso, a nossa fé muitas vezes é centrada, vivemos tempos em que nós realmente estamos numa igreja muito mais centrada na cultura, no sensacionalismo e em outras questões, e não centrada no Cristo. As nossas músicas enfatizam mais o homem do que Deus e diz, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Quando na verdade o ator principal das nossas músicas tem de ser o Cristo. Quando na verdade, e nada contra a música e nada contra o cantor, mas o Evangelho está acima de todas as coisas. Não é como Zaqueu, eu quero subir. Mas na verdade tudo o que fazemos e tudo o que somos tem de olhar e dizer assim, somente Cristo. Só Ele. Senti que vocês não gostaram muito, eu acho que todo mundo gosta dessa música. Mas, gostando ou não, tem um antropocentrismo reinante que coloca o homem no lugar que não é dele, pois esse lugar só é de Cristo, porque Ele é o único sem pecado e é o único que merece toda a glória. Tudo que se opõe a Cristo é anticristo, e se é anticristo é pior do que demoníaco. Nós precisamos negar de uma vez por todas que essas igrejas que não pregam a obra sacrificial de Jesus Cristo, substitutiva de Cristo na cruz,
e que não declaram isso nos seus cultos todos, precisamos de uma vez por todas dizer, não são evangélicos. Temos hoje, possivelmente, o atual prefeito da cidade, que é membro de uma igreja que não é evangélica. Que não é evangélica na essência da palavra. Por que não é? Porque nos seus cultos, eles não falam sobre a obra substitutiva de Cristo, eles não declaram que somente a fé em Cristo salva, e eles não invocam o sacrifício meritório de Jesus Cristo. Precisamos declarar que esses líderes, das duas uma, ou estão enganados, ou são mau caráter, sei lá. Somente Cristo, só Ele, porque não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único. Terceiro momento, sola gratia. Diz assim em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela graça sobrenatural de Jesus Cristo. Reafirmamos que não temos méritos, negamos que a salvação seja em qualquer sentido uma obra humana, negamos, e afirmamos que isso é um presente de Deus, porque toda vez que nós temos a ascensão de um evangelho que trabalha com a meritocracia humana, mais uma vez retornando a esse tema, é um evangelho que é a erosão do próprio evangelho. A graça ensina para a gente que nós não somos merecedores. A graça ensina para a gente que nós não temos direito a nada e que se alguém nos deu porque quis e por seu amor. A graça aponta para os nossos rostos, né? E diz assim, olha, você, aprenda uma coisa. Deus te ama porque Ele te ama. E que se Ele esperasse que você fosse merecedor de alguma coisa, nada Ele te daria. Então nós precisamos reafirmar que é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Mas pastor, a pessoa tem de aceitar a Jesus? Não, meu querido. Vamos mudar o nosso vocabulário. Nós não aceitamos a Cristo, Ele quem nos aceita. Não fostes vós quem me escolhestes, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, disse Jesus. Mais do que isso, nós não aceitamos a Cristo, porque na verdade a fé é algo que Deus produz em nosso coração, e a Bíblia vai dizer que é o Espírito quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, ou seja, é uma obra de Deus nós aceitarmos a fé e dizermos eu creio. Ou seja, nada produzimos em relação à salvação. Isso é um valor. E isso nos ensina a sermos humanos, isso nos iguala, isso ao mesmo tempo joga na nossa cara o nosso pecado, mas diz, a redenção não depende de que você seja bom, a redenção já dependeu e foi cumprida em todos os aspectos pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo. A salvação é somente pela graça, graça de Deus, favor imerecido. Traduzido de forma popular, o conceito graça não pode ser definido somente como favor imerecido, mas é da forma popular, a forma que nós mais conhecemos. A salvação é pela graça. Mais um, sola fide, a erosão, vivemos hoje, a erosão do artigo primordial. Qual é o artigo primordial? A fé. Diz assim em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Somente a fé. Queridos, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo.
Repito, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, mas é somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão nos é imputada como um meio possível de sermos salvos e de satisfazer a justiça de Deus, mas é a retidão de Cristo. A retidão dele. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito em que possa ser achado em nós, ou com base numa infusão de justiça de Cristo em nós. Jesus olha para a gente e não vê nenhuma justiça na gente, nada. Ele sabe que somos pecadores, ele sabe que somos pó. Nós precisamos entender que quando falamos de somente a fé, precisamos entender que isso é um dom de Deus. Assim como já falamos de Cristo, da graça. A fé, diz Hebreus capítulo 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Como aqueles que estão caminhando conosco em Hebreus às quartas-feiras estão percebendo, o autor de Hebreus no capítulo 11 está falando da fé como única substância que temos. O que temos? A fé. Porque no grego a ideia de a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, a ideia nos dois sentidos é de substância. Ou seja, nós não precisamos de nada mais a não ser a fé. Porque de acordo com Hebreus capítulo 11, a fé na verdade é um modo de vida. Ele vai dizer pela fé, e ele vai começar a falar desde Abel até os últimos dos profetas. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé. E ele vai dizer, a partir do versículo 38, esses homens tiveram um modo de vida de confiança completa em Deus, porque a ideia de fé ali é pisteos, que vem no grego, né, desse termo, que quer dizer confiança completa. Ele vai dizer, olha, esses homens tiveram um modo de vida que são exemplos. Em Hebreus 12:1 vai começar dizendo assim, gente, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, como se o exemplo deles estivesse nos cercando e a gente ficasse envergonhado. Eu estou envergonhado porque eu olho, por exemplo, de Abraão, de Moisés e de outros e digo assim, quem sou eu? Aí a partir do versículo 38 do capítulo 11, a Bíblia vai dizer assim, preste atenção, homens dos quais o mundo não era digno, por seu exemplo de fé. Mas aí vem uma surpresa no 39. Contudo, nenhum deles alcançou a promessa. Leia em casa com calma. Contudo, nenhum deles alcançou a promessa. Se eles criam e não alcançaram o que esperavam, o que eles tinham nas suas mãos? Uma confiança profunda em Deus e inabalável, que tornaram eles exemplos dos quais o mundo não é digno. A gente precisa de uma vez por todas entender que a fé não é uma forma de atingir um objetivo. Fé não é uma moeda de troca que a gente troca com Deus por uma cura. Isso é demoníaco. Fé não pode ser vista como uma moeda de troca, valorativa no sentido humano, dinheiro. Então eu dou fé para o Senhor me dá um carro? Então eu dou fé para o Senhor me dá uma cura? A fé que o Evangelho prega é uma fé que é a substância que nós temos. E que ainda que vivamos as mais duras provas, os mais cruéis momentos, como vamos cantar ainda nessa noite, Lutero dizendo que Deus é o castelo forte, dizendo, se temos de perder os filhos, bens, mulher, talvez a vida vá, por nós Jesus está.
e dar-nos a seu reino. A gente perde tudo. O que a gente tem? A fé. Paulo, em 2 Timóteo, vai dizer: irmãos, eu combati o bom combate, terminei minha carreira. Sabe o que eu guardei? Uma herança? Não. Sabe o que eu guardei? Isso, aquilo? Não. Guardei a fé. Eu continuo confiando completamente no Deus da minha salvação. Precisamos reafirmar um evangelho comprometido com esse artigo primordial. Vivemos dias em que isso tem sido negociado. E por último, soli Dio glória, somente a Deus glória. Diz assim em 1 Samuel 2:2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 2 Samuel 7:22 diz: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós temos ouvido. Queridos, em nome de Jesus, vivemos época da erosão do culto centrado em Deus, a glória humana. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento. Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se tornem opções e alternativas ao evangelho. E é exatamente o que tem acontecido. Nós nos amamos tanto que nós nos colocamos no centro de todas as coisas e permitimos que esse afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se tornem alternativas ao evangelho. Teve uns dados há tempos atrás que dizem que cerca de mais de 80% do que se produz no mundo evangélico de livros são livros de autoajuda. E autoajuda pode ser uma expressão disso tudo. Um sintoma de uma sociedade que se coloca como: eu preciso realizar os meus sonhos, os meus desejos. A gente é capaz até de declarar o meu milagre, como se o milagre fosse meu e não de Deus. Somente a Deus toda a glória. O milagre é de Deus e para a glória de Deus. E assim Jesus ensinou para a gente, quando o João ensinou para a gente, escrevendo na sua carta, o seu evangelho lá no capítulo 20, ele vai dizer exatamente isso e vai propor da seguinte forma: irmãos, estes milagres foram escritos para que creais que ele é o Cristo. Milagre tem um propósito eterno e o milagre é para a glória de Deus. A minha salvação não é minha, é de Deus e para a glória de Deus. Esse ponto propõe para a gente mais uma vez, assim como os outros, nos descentralizarmos e olharmos para o evangelho como aquilo que nos impõe uma justiça própria. Olharmos para a palavra de Deus como nos impondo uma justiça própria. Eu caminho para encerrar as minhas palavras, mas para dizer a você que não podemos deixar de nos lembrar que somente a Escritura é base para a nossa vida. Busque nas Escrituras e somente nas Escrituras. Se alimente das Escrituras e não somente dos sermões. Leia as Escrituras, avalie, pense com as Escrituras, porque elas sim são palavras de Deus.
Somente Cristo, precisamos de uma fé centrada em Deus, de uma fé voltada para o Cristo. Precisamos de, nos nossos cultos, cantar músicas que falam do Cristo e da sua obra sacrificial. Precisamos dizer para o mundo que Jesus é a solução do mundo. Não precisamos convidar as pessoas para os nossos shows domingo de noite. Nós precisamos levar Jesus Cristo a elas. E precisamos que os nossos shows sejam cultos voltados para o Cristo e não para as nossas personalidades, não para as nossas vontades. Nós não podemos usar de artifícios para atingir as pessoas, dando a elas o que os seus pecados desejam. Ou seja, estaremos prejudicando as pessoas. Precisamos dizer para ela que vir à igreja e que, além disso, seguir a Cristo é o mais importante. Precisamos sempre nos lembrar que somente pela graça somos salvos, e nós não temos méritos. Isso é um dom que Deus deu, isso é graça, é favor imerecido. Precisamos entender que somente pela fé nos aproximamos de Deus, porque é impossível chegar diante dele sem fé. Precisamos confiar nele dia e noite e viver para ele dia e noite. E precisamos, em última instância, lembrar que somente a Deus toda glória. Deus é o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, o centro da igreja, o centro da sociedade. Ou assim vivemos, ou negociamos a igreja e deixamos de ser evangelho para ser anticristos. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.